Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém, meus irmãos. Todo mundo de máscara está falando baixo, eu não estou escutando. Como Camila começou, é um motivo de muita alegria para a gente estar aqui juntos de novo, aí depois de quase 7 meses, sem culto jovem, sem reunião. E nós queremos saudar, tanto nós que estamos aqui, eu quero saudar vocês que estão, agradecer a Deus pela vida de vocês, quanto quem está acompanhando a gente pela internet, essa nova modalidade aí, que no último culto jovem não tinha transmissão pela internet, não. Estava em outra circunstância, a gente tinha parado os cultos sem saber como iria voltar as coisas, mas aprove a Deus nos dar essa oportunidade de também estar transmitindo nossos cultos pela internet, né? Agradecer aí nosso amigo David, também está ajudando a gente hoje nisso aí. Bom, meus irmãos, nossos dias ainda estão difíceis. Nós vivemos ainda dias difíceis. Eu acho que a pandemia tem passado, ela está mais branda de quando começou, mas os dias não são tão fáceis ainda. E nós estamos nos reunindo novamente, mesmo com todas as restrições. Os irmãos estão vendo a igreja com algumas fitas, algumas faixas, todo mundo de máscara, todo mundo distante um do outro. E a gente tomando todas as precauções para voltarmos à normalidade, voltarmos à comunhão. E aí nós sabemos que os dias não estão sendo fáceis para a gente se adaptar a tudo isso, né? E a gente precisa, em toda essa situação, em toda essa circunstância, olhar para o que a palavra de Deus diz a respeito do dia difícil que a igreja vive e como nós devemos reagir a esses dias difíceis. Então, nós iremos hoje meditar em Tiago 1, de 1 a 4, vou tentar aqui. Tiago 1, de 1 a 4. A gente vai ler os 4 primeiros versículos da carta de Tiago, ver o que é que a palavra de Deus diz sobre como nós devemos encontrar motivos, ou onde nós devemos encontrar motivos para suportar dias difíceis com muita alegria. É meio estranho a gente estar falando sobre sofrimento, dor e alegria. Parece que essas palavras, elas não andam juntas. Quando a gente fala de sofrimento, a gente sempre fala de lágrima, de tristeza, de ansiedade, às vezes de depressão. Mas nunca a gente fala de alegria. Mas a palavra de Deus diz que quando tudo está difícil, a gente precisa buscar motivos para estarmos alegres, estarmos felizes. E é nisso que a gente vai meditar hoje à noite. Tiago 1, versículo 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A minha versão aqui, acho que é a nova versão transformadora, diferente um pouquinho da versão de vocês. Mas o que é que nós vamos meditar essa noite? A gente vai falar um pouco sobre como nós devemos encontrar motivos de muita alegria. Mas não é motivos de muita alegria quando tudo for bem na nossa vida ou quando a situação estiver confortável. É justamente o contrário. É quando tudo for difícil, a gente precisa continuar a ser feliz, continuar a ser alegre. Parece que não é o discurso do mundo, esse discurso de que se nós estamos tristes, estamos sofrendo, qual é o discurso do mundo? É que nós devemos encontrar uma paz interior, buscar ser feliz a todo custo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos encontrar um motivo específico para ser feliz. E parece que o sofrimento faz parte da nossa vida. Eu não estou nem falando de coronavírus mais, nem estou falando de pandemia mais. O sofrimento faz parte da vida do crente. A palavra de Deus diz que respirar, o simples fato da gente estar vivo, isso, por si só, já traz inúmeros sofrimentos. Perseguição, se nós professarmos a fé. O simples fato de que, às vezes, alguém faz alguma coisa errada, e porque alguém faz, a gente sofre. Às vezes você está certo, mas pelo erro de outro você padece.
Então a gente sofre inúmeras dores, inúmeros sofrimentos. Na história da igreja, se a gente olhar lá para o século I, após a morte de Estevão, o que é que veio? Martírio, perseguição, tortura, o povo querendo queimar a palavra do Senhor, querendo sufocar a igreja do Senhor. Eu estava, antes de vir para cá, estava assistindo um trechinho do programa da Igreja de Pinheiros, falando sobre igreja perseguida lá na Coreia do Norte, que alguns irmãos, eles enviam aí animais dentro de vagões de trem para que a igreja seja atendida nas suas necessidades físicas dentro da Coreia do Norte. Irmãos da Coreia do Sul mandam alimentos, porque eles não sabem se os irmãos vão receber na Coreia do Norte, mas eles mandam. Tamanha é a perseguição e o sufocamento da igreja naquele país. Mas eu achei uma coisa interessante que ele diz que muitas vezes a gente que está aqui vivendo num contexto de não perseguição, a gente não sabe o que é sofrimento. A gente olha para os nossos irmãos, a gente tem o dia da igreja perseguida, é bom a gente olhar, ter compaixão, ter misericórdia, a gente ora, muitas vezes a gente até chora vendo alguns relatos, mas a gente não sabe o que é o sofrimento da igreja perseguida, a gente não sabe. Eu acho interessante que uma coisa é você ver o sofrimento. Uma coisa é você contemplar o sofrimento. Outra coisa é você sofrer. Uma coisa é você ver o irmão que está triste. Outra coisa é você estar triste. Acho interessante que a gente consegue olhar pela TV inúmeras situações de sofrimento. Situações onde a Venezuela está passando por recessão econômica. Comida falta no mercado. A gente fica apavorado, assustado, porque isso é algo incomum. Mas e quando, na nossa realidade, falta comida? E quando falta comida na nossa mesa? Aí o sofrimento é diferente. Aí o calo aperta mais perto. Uma coisa é você ver um irmão padecendo pelo luto. Outra coisa é seu pai morrer. É diferente. Iago Martins, quando ele vai escrever um livro sobre sermões da pandemia, ele vai falar uma coisa interessante que, muitas vezes, o nosso mindinho, quando bate na quina da mesa, dói mais do que o nosso coração quando a gente contempla o Holocausto. A gente consegue assistir, ver relatos, ver um documentário, a gente se compadece, mas quando o nosso dedo dói, a dor é bem mais intensa, é bem mais viva. A gente sabe o que é isso, porque a gente está vivendo dias de isolamento, e uma coisa que a gente tinha falado lá no início, é que uma coisa é você olhar para o Salmo 84, quando o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu encontrei os teus altares. Ali o relato de um salmista com saudade do templo. E a gente olhava para aquele salmo e dizia: que coisa linda, senti saudade da casa do Senhor. Mas no momento que nós fomos privados da comunhão, nós nos colocamos no lugar do salmista e dizemos: agora eu sei o que é que significa ter saudade da casa do Senhor. Agora eu sei o que é que significa olhar para a casa do Senhor e sentir saudade disso. O sofrimento agora é mais real para mim. Agora eu sei o que é que o salmista sente. E aí, a gente olha para a palavra de Deus, como é que nós devemos reagir quando a dor aperta, quando as coisas estão difíceis? O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve fazer? E aí a gente vai ler esse texto de Tiago e vai ter algumas instruções muito sérias e muito preciosas para as nossas vidas. Eu queria pedir a David, só para ficar olhando se alguém falou alguma coisa sobre se está transmitindo normal. Por favor, David. Então, Tiago, quando ele vai escrever, vê que ele diz que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai enviar a carta a uma igreja dispersa, a uma igreja isolada. Eu acho que a igreja aqui, ela não estava sendo privada da comunhão por causa de um vírus. Ela estava privada da comunhão porque se ela voltasse a comungar no templo de Jerusalém, ela morria. A igreja tinha acabado de ver Estevão, um presbítero da igreja, morrer ali na frente, apedrejado. E o que é que acontece? Ela tem que sair dali, ela tem que se espalhar, porque se ela não se espalha, ela morre. Agora, não era alguém da igreja que tinha morrido, é alguém de dentro de casa que pode morrer. Agora o sofrimento está mais vivo. Eles precisam fugir, eles começam a ter esmorecimento da fé. Eles precisam de encorajamento porque eles estão distantes. Eles não têm YouTube e Facebook para suprir ali paliativamente, e que isso fique claro, é paliativo, não é comunhão. A necessidade que a igreja tem de estar perto, de olhar no olho, olhar vocês ouvindo e eu falando. Porque até então o que nós tínhamos era eu abrir a sala do Google Meet, aparecer a fotinha de vocês
e eu falar, e às vezes não ver ninguém de volta, e às vezes sentir, será que eu estou falando para alguém que está dormindo? Será que eu estou falando para alguém e alguém saiu? Mas é diferente quando a gente está olhando aqui para vocês. Porque comunhão é isso aqui, olhar no olho. Apesar que a gente não pode tocar, não pode abraçar, mas a gente consegue olhar no olho. Mas essa igreja que Tiago escreve era uma igreja dispersa. O povo estava privado da comunhão, isolado uns dos outros, e eles sabiam o que era sofrer e qual eram as sequelas de um sofrimento intenso. Você viver a morte dia após dia, você dormir hoje e não saber se você vai acordar. Você dormir hoje e não saber se amanhã a sua família estará estruturada, estabilizada, porque pode vir alguém e dizimar a sua família. E Tiago vai dar alguns conselhos para esses filhos de Deus, mas esses conselhos se estendem a nós também. Ele vai dizer como é que nós devemos enfrentar a dor e o sofrimento à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. E olha o que é que ele diz, o primeiro conselho. Tenham alegria ao passarem por provações. Versículo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tende por motivo de toda alegria, ou seja, sejam felizes plenamente o passar por várias provações. Sejam plenamente felizes quando vocês passarem por dias difíceis. E veja que Tiago, ele não é o primeiro a dar esse conselho. Se vocês voltarem o texto e olharem lá em Atos 14, 22, quando Paulo e Barnabé estão ali no início do seu ministério, o que é que ele diz? A igreja precisa suportar com perseverança as tribulações, porque importa entrar no reino de Deus. Então Paulo sabia que a tribulação, a provação, os dias difíceis fazem parte da nossa carreira cristã. Fazem parte do nosso dia a dia enquanto filhos de Deus. Importa-nos não passar por provações pela mera provação ou pelo mero sofrimento, mas importa-nos entrar no reino de Deus. E para isso nós passaremos por dias difíceis. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você foi alcançado pela graça do Senhor? Prepare-se, porque você vai passar por tribulação. Você vai padecer perseguição. Mas importa que isso aconteça, porque nós entraremos no reino de Deus. E nós padecemos perseguição, seja por qualquer coisa. Eu disse a vocês, a gente pode padecer perseguição e dias difíceis, quando tudo está bem na nossa vida, mas alguém vai lá, comete um ato irresponsável e a gente sofre por isso. A gente anda no trânsito com responsabilidade, vem alguém, tenta e bate na gente, a gente fica paraplégico. E a gente vai sofrer para o resto da vida por conta disso. Você pode, às vezes, pagar por um erro de outra pessoa, ou às vezes pelo seu próprio erro. Nem sempre o sofrimento vem com uma tabela específica, dizendo, olha, você vai sofrer por isso, isso e isso. Olha, você vai sofrer porque você desobedeceu seus pais, porque você desobedeceu a Deus, porque você cometeu isso. Pode ser? Pode. Mas nem sempre ele vem dizendo, prescrito, porque você está sofrendo. Então, o sofrimento, ele não pode também ser o resultado daquilo que a gente busca, no sentido de que a gente é uma espécie de masoquista. Ou, se a palavra de Deus diz que importa nos passar por tribulação, o que é que muitos crentes fazem? Eu vou mergulhar nas provações, eu quero passar por provações, porque eu gosto de passar por provações. Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém em sã consciência procura o sofrimento, procura a dor. Ninguém faz isso. Quando a palavra diz, considerem motivo de alegria, significa que o resultado do sofrimento na nossa vida deve ser felicidade. Não murmuração, não dúvida, não incredulidade, não colocar Deus em xeque, mas ser felizes, ser bem-aventurado. Sejamos felizes se sofrermos. Aí você está dizendo, Lucas, não tem condições. Não tem condições. Como é que eu vou ser feliz se tudo o que eu quero quando eu estou triste é chorar? Como é que a palavra de Deus pede para que eu seja feliz se tudo o que eu quero quando os dias estão difíceis, quando meu coração dói, quando meu coração aperta, eu quero é chorar, eu quero me colocar diante do Senhor em lágrimas? Como é que eu vou ser feliz nessa situação? Será que isso é possível? Como é que eu olho para a história da igreja e vejo que homens foram torturados, mortos, massacrados, jogados aos leões, e o que eles faziam era louvar? Será que isso é possível? Será que isso não é insano? E Tiago vai dizer que é possível. Mas é possível quando você sabe o motivo correto da sua alegria. E qual é o motivo correto da nossa alegria? Para onde os nossos olhos devem olhar quando os dias estão difíceis?
Versículos 2 a 4 de Tiago vai dizer que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É por isso que nós devemos nos alegrar no sofrimento, porque quando nós sofremos, a nossa fé ela é confirmada e nós somos mais perseverantes. Nós conseguimos caminhar mais um pouco sob a mão poderosa e cuidadosa do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que o crente é perseverante, não é porque seus pés conseguem caminhar sozinhos, mas porque o Senhor cuida dele. Porque o Deus soberano está com ele e o ama, e conduz seus passos, e ilumina o seu caminho, e o enche do seu Santo Espírito. A gente não procura a dor somente porque nós gostamos de ter dor. Quando eu sofri o acidente de moto, alguns irmãos sabem disso, há muito tempo atrás, a queda foi assim, rápida. Eu nem lembro o momento da queda, mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando a moto foi caindo foi colocar minhas mãos no chão. Porque eu não queria ir de cara no chão. Eu não queria ir de cara no asfalto. Da mesma forma é na nossa vida. A gente não vai de encontro à dor, mas quando a dor vem, a gente quer fazer alguma coisa para que ela seja ou estancada, ou diminuída, ou que ela não estrague tanto a nossa vida. A não ser que a gente tenha algum problema mental, alguma doença, alguma coisa que a gente sinta prazer na dor. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que a gente deve sentir prazer na dor pela própria dor. A gente não deve procurar isso aí. Não é isso que Tiago nos ensina. O que a gente entende na palavra do Senhor é que quando a gente sofre, a gente precisa suportar com alegria esse sofrimento. Como? Com a consciência encharcada, repleta da verdade do Senhor, que nos diz que nós devemos perseverar na provação, sabendo que essa provação vai produzir algo muito melhor. Perfeição e integridade. Olha o que aqui diz no versículo 3 e 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O que é que Tiago está nos dizendo aqui? Meus irmãos, vocês precisam perseverar quando tudo estiver difícil, e com alegria, não por causa da dor, mas pelo resultado da dor. É a perfeição e a integridade. Vocês precisam suportar dias de sofrimento, porque vocês serão aperfeiçoados. Vocês, no final das contas, serão íntegros, mais parecidos com Cristo. Como eu disse a vocês, quando eu sofri o acidente, eu não lembrei da queda. Não lembro da queda. Não lembro do cachorro atravessando na frente mais. Mas eu lembro do depois. Eu lembro de entrar na ambulância. Eu lembro da dor da limpeza do hospital. Eu lembro de passar dias sentado, dormindo sentado, porque eu não conseguia me deitar. Eu lembro do depois. Mas eu lembro de algo muito maior do que isso. Aquelas feridas cicatrizaram. Aquela dor passou. O corpo foi restaurado. E no final é isso que importa. Acidente não importa. Feridas não importam. Elas são cicatrizadas, elas são saradas. E a nossa vida, no final das contas, é restaurada. É por isso que a gente sofre. Não é porque a gente gosta de sentir dor. É porque a gente olha para o final, para o resultado, para a vida perfeita e íntegra diante do Senhor. Não é para isso que nós vivemos? Ser perfeito e íntegro é ser purificado diante do Senhor. É ser santificado perante aquele que nós estamos diante para glorificar seu nome todos os dias. E veja que Tiago não diz que o sofrimento ele é específico. O que é que ele diz? Tende por alegria o suportar uma provação, 2 provações. Não. Tende por alegria o suportar várias provações. É como se o nosso corpo, Iago Martins vai dizer que é como se o nosso corpo fosse metralhado pelo sofrimento. Atinge perna, atinge braço, atinge cabeça, atinge costas. A gente não sabe de onde vem o tiro e não sabe onde é que ele vai atingir. Sabe que ele vai estilhaçar o corpo todinho. A gente pode sofrer uma coisa específica na nossa vida. Pode ter fases na nossa vida que a gente sente uma dor específica numa área da nossa vida. Seja uma área financeira, seja uma área emocional, seja uma área psicológica, uma área familiar. Pode ser que isso aconteça. Mas e quando vem tudo de uma vez? Vamos voltar para março de 2020. Imagine que você está estabilizado no seu emprego, você é casado, sua família está bem, você ganhou um aumento de salário, o ministério na igreja está de vento em popa, vem o coronavírus. Aí o coronavírus fecha sua empresa, você perde o emprego.
Você perdeu o emprego, a sua esposa não confia mais em você, seu esposo não confia mais em você, seus filhos não dão mais credibilidade a você, você perdeu a autoridade dentro de casa, a família se separa, a esposa pede o divórcio, não tem mais comida em casa porque o seguro-desemprego já está acabando e as coisas estão apertando. A crise está chegando. A igreja agora não se reúne mais porque ela está isolada, então seu ministério não existe mais. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E aí, você vai sucumbir na tristeza? Você vai procurar motivos para fazer uma besteira, para tirar a sua vida? Ou você vai olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, o que é que o Senhor me aconselha a fazer quando tudo for difícil, assim, uma coisa atrás da outra? For várias provações, o que é que eu devo fazer? Aí Tiago vem e diz, suporte com alegria. Ele dá meio que um murro na nossa cara. A gente ia procurar um motivo para se entristecer. Tiago diz, vocês precisam suportar com alegria. Isso nos lembra de quem? Nos lembra de um homem que toda a sua vida estava de vento em popa. Tinha muitos filhos, muitos bens, muitos recursos, um casamento estável, e de repente, tudo é tirado dele. Em pouco tempo ele perde filhos, perde bens, perde servos, a esposa extremamente ímpia, perde o carinho dos amigos, perde a saúde, e o que é que ele faz? Louva ao Senhor. Quando a gente fala sobre passar por várias provações, a gente lembra logo de Jó. Alguém que suportou dias difíceis com intensidade. Se nós pensamos saber o que é sofrimento, olhamos para Jó. Para saber o que é você sofrer uma provação atrás da outra, não saber o motivo, não saber o porquê. Mas qual é a reação de Jó? Ele louva ao Senhor. Se eu recebo as bênçãos de Deus, por que eu não vou receber o mal que vem da mão de Deus? Ele sabia quem estava no controle da situação. Nós devemos saber que Deus está no comando de nossa vida quando for bonança, mas também quando for tempestade. Quando for dias difíceis, mas também quando for dias de bênção. O Senhor continua no controle de nossa vida. O Senhor continua sendo a nossa fonte de segurança, não as coisas desse mundo. Não os bens materiais que nós ganhamos, que nós estudamos, que nós adquirimos, conquistamos. Isso aí não é fonte de segurança. A nossa rocha não é outra senão o Senhor. E é nele que nós devemos encontrar alegria. E muitas vezes nós pensamos que quando Tiago diz que nós devemos suportar com alegria o sofrimento, é como se ele dissesse para a gente reagir às situações com hipocrisia. Perdi um ente querido, mas a palavra de Deus diz que eu devo suportar com alegria. Então, Senhor, eu estou muito feliz porque meu pai morreu. Senhor, eu estou muito feliz porque eu fui reprovado aqui nessa prova. Eu estou muito contente. Isso é hipocrisia, meus irmãos. Nós não estamos contentes. Não é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Mas é olhar para os dias difíceis e não olhar para a dificuldade. É olhar para o resultado. É olhar para o depois. É olhar lá para frente. É suportar o sofrimento, às vezes chorar, às vezes se derramar diante do Senhor, mas entender que aquilo ali vai passar. E o resultado daquilo ali será um homem e uma mulher mais íntegro e perfeito diante do Senhor. Quer dizer, é isso que deve ser. É isso que o sofrimento deve gerar em nossa vida. Mas muitas vezes, o que é que o sofrimento gera em nosso coração? Dúvida, credulidade. A gente expõe o nosso coração duro, soberbo e arrogante diante do Senhor, pensando que a gente deve ter algum mérito, algum crédito diante de Deus, sendo que o sofrimento ele não é para expor o nosso pecado. Pelo contrário, é para nos tornar mais santos. É por isso que muitas vezes nós não sabemos passar pelo sofrimento. É por isso que muitas vezes o sofrimento não expõe outra coisa, senão um pecador miserável que não quer se arrepender e não quer ser regenerado do seu pecado. O sofrimento deve revelar um homem santificado pelo Espírito e não o contrário. Então, nós nunca devemos nos alegrar pela morte, pela dor, pelo próprio sofrimento, mas por causa do sofrimento. Nunca a dor é motivo de nossa alegria, mas quando doer, lembremos, eu vou suportar, porque isso vai me tornar mais íntegro e mais santo. Eu lembro a vocês, a gente está meio privado disso, mas um dia, se Deus quiser, isso vai voltar à normalidade. Um dia nós vamos entrar de férias, seja do trabalho, seja da escola, e qual é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de férias? Descansar.
Segunda coisa, viajar. Viajar. O que é que acontece? Imagine que você ganhou um pacote de viagens para João Pessoa, tudo incluso, resort, uma semana, all inclusive, David, bênção. E aí você ganhou para a primeira semana de suas férias, vai começar na segunda-feira. Você tem que estar lá cedo. Você tem que sair de Souza cedo. E aí você tem que pegar o ônibus aqui na rodoviária de 5 horas da manhã para ir. Quem é que gosta de pegar o ônibus 5 horas da manhã para passar o dia inteiro dentro do ônibus, 12 horas de viagem para chegar em João Pessoa, de tarde, cansado, morto? Eu não gosto. Não sei se vocês gostam. Eu não gosto. Chega lá em João Pessoa, você vai ter que ir para o hotel. Pega táxi, trânsito, viagem, enfado, cansaço. Você gosta disso? Gosta não. Mas por que você está indo? Porque tem um all inclusive esperando por mim. Aí eu vou. É a mesma coisa na nossa caminhada cristã. A gente vai ter que passar por dias difíceis. A gente vai ter um dia que acordar às 5 horas da manhã. A gente vai ter que passar um dia inteiro dentro do ônibus. E aqui estou falando de forma figurada. A gente vai ter que passar por períodos que a gente não gosta. Mas não é olhando para o enfado. Não é olhando para o estresse. É olhando para o que está preparado no final das contas. E Deus preparou algo muito melhor para a gente do que all inclusive em hotel de luxo. Ele preparou para a gente a eternidade, para gozar de delícias perpetuamente. Será que os nossos olhos estão nessas coisas? Será que os nossos olhos brilham e conseguem ter motivação para suportar com alegria o sofrimento? Sabendo que no final das contas a gente será perfeito e íntegro e estará à destra de Deus, reinando com Ele para todo o sempre, porque é isso que está reservado para a gente. É isso que está reservado para a gente. Quando a gente olha para Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, de 3 a 7, ele endossa a verdade de Tiago 1, de 1 a 4. Ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos transformou, nos tornou santos e íntegros para termos esperança, para perseverarmos. E isso aconteceu mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. É o que está preparado para a gente. Não é all inclusive, não é hotel de luxo, mas é uma herança incorruptível, preparada, separada, construída pelo próprio Deus, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. E isso acontece mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Pedro diz: nisso tenhais sua alegria, nisso se regozijem, porque vocês têm uma herança incorruptível preparada para vocês no céu. Dias difíceis vão vir, sofrimento, nem se preocupe, vai ter, e vai ter de ruma, como diz o nordestino, vai ter de mói, vai ter muito, mas vocês se alegrem, porque está reservada uma coroa imacessível, incorruptível, mas vocês se alegrem, embora no presente, por breve tempo, é passageiro, se necessário, vocês serão contristados por várias provações. Se alegrem, mas vocês passarão por dias difíceis. Para quê? Qual é o objetivo disso? Uma vez confirmada a vossa fé, olha o que é que ele diz, a mesma coisa de Tiago, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, isso redunda em louvor, glória e honra a Jesus Cristo, nosso Senhor, na revelação de Jesus Cristo. O que é que Pedro diz, que completa o que Tiago está nos dizendo? Meus irmãos, nós passaremos por várias provações. E muitas vezes a provação ela vem como um fogo, que passa por nós e nos purifica, como um fogo que purifica o ouro, que prova o ouro. Muitas vezes o sofrimento vem para derreter a nossa alma, derreter a nossa vida, nos fazer sofrer imensamente. Mas lembra, o fogo vem para purificar. O sofrimento vem para nos tornar mais íntegros e mais santos diante de Deus. E isso redunda em glória ao nosso Senhor. E é para isso que nós vivemos.
O fim da nossa vida é exaltar e glorificar o nosso Senhor. E muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa passar pela provação, pelo fogo, passar por dias de intenso sofrimento e de intensa dor. Mas isso nos tornará mais parecidos com Ele. Filipenses, quando Paulo escreve a Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele diz que é-nos dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. A gente só quer pegar a primeira parte, a gente só quer ter o privilégio de crer, ser salvo e gozar da vida eterna com Cristo. Mas ele diz que é um privilégio quando nós sofremos por Cristo. Não quando nós sofremos porque somos irresponsáveis. Não é esse sofrimento que ele está falando, não. Mas é o sofrimento que redunda num homem, numa mulher mais parecido com Cristo. Mais santo. Muitas vezes a gente até confunde, pensando que às vezes nós sofremos porque nós cometemos erros, e esses erros têm consequências. Mas não é desse erro que a Bíblia fala, não é dessas provações. Você vai ter que pagar pelos seus erros. Mas quando você sofre, e esse sofrimento te torna mais santo, você está sofrendo por Cristo. Você está sofrendo para se moldar mais à imagem daquele que te arregimentou. Que o sofrimento, meus irmãos, não traga desonra para a nossa vida, mas que redunde em louvor e glória ao nosso Deus. Que o sofrimento nos aproxime de Cristo. Mais ainda, nos coloque debaixo da sua mão poderosa. Porque, como eu falei para vocês, ainda que nós conheçamos toda a teologia do sofrimento, toda a literatura disponível sobre sofrer e sobre dor, ainda que a gente conheça todos os relatos sobre a igreja primitiva e sobre os mártires, é só quando a dor nos atinge que a gente é provado e amadurecido. É só quando nós sofremos na pele que a gente sabe onde é que o calo aperta. E a gente se coloca no lugar daqueles que também sentem dor. E o resultado do sofrimento não deve ser outro. Não deve ser murmuração, não deve ser incredulidade, não deve ser desconfiança, mas é santificação, é integridade, é perfeição. E a palavra diz como é que a gente se alegra? Com a mente esclarecida. Ele diz, sabendo que a sua fé é provada uma vez. Volta ao texto de Tiago 1. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que é preciso que a gente saiba. Porque o sofrimento ele não deve atingir só nossas emoções, mas também nossa razão. Quando a gente olha para o sofrimento, a gente precisa compreender como nós devemos reagir. Muitas vezes, quando nós sofremos, tudo que nós queremos fazer é dar vazão às nossas emoções. Às vezes é importante que a gente chore, que a gente se coloque diante do Senhor, que a gente sofra. Mas lembre-se que você também é razão. Lembre-se que o Senhor se faz conhecido na sua palavra e nos dá orientações sobre isso. Então, quando nós sofremos, a gente não pode ter dúvidas, mas ainda mais certeza do que Deus pode fazer por nós. Lembra quando Abraão foi provado, Deus não tinha dúvidas da fé de Abraão. Deus não tinha certeza sobre o que Abraão faria, se mataria Isaac ou não. Mas Abraão tinha dúvidas. Abraão tinha incerteza. Abraão não sabia, mas Abraão confiava. Confiava porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer. Abraão tinha emoções, mas Abraão também tinha razões. E o sofrimento naquela circunstância trouxe à tona, não um homem incrédulo, mas um homem de fé, amadurecido por conta da provação. Ele passou pelo fogo com seu filho e foi aprovado. E se tornou mais santo, mais íntegro diante de Deus. Abraão sabia que a tribulação é leve e momentânea, mas 2 Coríntios diz que ela produz eterno peso de glória. A provação vai passar, mas o resultado dela é a eternidade com o Senhor. É nos tornar mais santos para estar diante do Senhor. E foi isso que a gente leu no início do culto, quando Camila leu Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé.
acesso a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isto. É bonito o processo de salvação. É pela fé, é pela graça, é mediante Cristo. Mas não é somente isto. Também se glorie nas próprias tribulações, sabendo que essa tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. É o que Tiago nos diz. Suportem com alegria os dias difíceis, porque isso vai produzir perseverança. E sendo mais perseverantes, vocês serão mais maduros. E mais maduros, vocês serão cheios de esperança na eternidade. O sofrimento deve produzir no nosso coração o quê? Maturidade, esperança, experiência, perseverança. Então a provação, ela confirma a nossa fé. E Deus nos mostra, através do sofrimento, como nós estamos diante dele. E ele nos concede a certeza de que ele cuida de nós. E veja que Tiago diz que nós seremos perfeitos e íntegros diante do Senhor. E aí já estou terminando. Isso vai nos lembrar pelo menos duas coisas. Que nós não somos perfeitos e íntegros aqui e agora. A perfeição e a integridade é algo plenamente separado para a eternidade. Nós não seremos perfeitos agora, nesse mundo, mas nós devemos buscar cada vez mais sermos santificados, aperfeiçoados e ser íntegros diante do Senhor. Ainda que não plenamente, ainda que manchados pelo pecado, mas nosso coração deve estar em busca dessa perfeição e dessa santidade, sabendo que é Deus que nos concede isso. Então a gente não pode encarar o sofrimento meramente como uma punição por algo que fazemos. Pode ser. Mas a gente não pode sempre procurar uma causa específica para o sofrimento. Nós sofremos porque nós pecamos. E nós temos o pecado na raiz do nosso coração. E até que Cristo venha, nós passaremos por dias difíceis. Mas o nosso olhar, os nossos olhos devem estar na eternidade, em buscar uma vida íntegra e santa diante do Senhor. Mas quando o Tiago fala disso, em sermos perfeitos e santos e íntegros, eu lembro também do sacrifício do Antigo Testamento, em que o povo oferecia um cordeiro perfeito diante de Deus, e Deus só aceitava se o cordeiro fosse perfeito. Deus só aceitava se o holocausto fosse íntegro, como um tributo ao Senhor. A nossa vida deve ser da mesma forma. Sabendo que nós não somos perfeitos, mas que nós devemos render a adoração e um tributo e um culto racional ao Senhor. E esse culto deve ser um culto santificado, perfeito, íntegro. E Paulo diz que o culto é o quê? Nosso corpo, é o culto racional. Nós devemos oferecer o nosso corpo ao Senhor, como esse culto, como adoração. E é por isso que nós sofremos. Porque se o sofrimento nos torna mais perfeitos e íntegros, o sofrimento, o resultado do sofrimento é culto ao Senhor, é adoração ao Senhor. É render glórias ao Senhor, porque Ele nos torna mais santos. Ele nos torna mais perfeitos. Nós queremos motivos para ter alegria no sofrimento? É que no sofrimento nós renderemos um culto mais purificado ao Senhor, racional diante de Deus. E aí, como é que nós temos enfrentado as dores da nossa vida? Será que o sofrimento tem exposto um pecador duro, intransigente, ou o sofrimento tem exposto alguém que está disposto a ser regenerado, santificado, íntegro diante do Senhor? Será que a dor, ela revela mais soberba ou revela mais humildade no nosso coração? O que nós fazemos diante do sofrimento? Suportamos com alegria ou passamos como incrédulos? Como coitadinhos, esperando que alguém tenha pena de nós e faça alguma coisa por nós. O que nós fazemos diante do sofrimento? E a palavra diz que nós devemos parar de ser crianças na fé. Nós somos jovens. Mas isso não nos dá a liberdade de sermos infantis, de sermos imaturos. A palavra de Deus manda nós pararmos de deixar, ou temos de deixar as coisas de menino para trás e avançar, e crescer, e amadurecer, porque isso redunda em glória para Deus. Um dia o coronavírus vai passar, um dia a pandemia vai acabar, ou pode não acabar.
Pode ser que o mundo acabe depois da pandemia. Pode ser que não. Mas se a pandemia acabar, ou ainda que ela acabe, o sofrimento ele não vai passar. A paz não será restaurada simplesmente porque a vacina vai ser encontrada e o povo vai ser imunizado. Virão provações de outros tipos. E nós devemos suportar todas elas com alegria. Sabendo que o resultado dessa provação é a santificação. Nós não podemos, meus irmãos, sucumbir às dores desse mundo, ao sofrimento que esse mundo nos causa, porque nossos olhos não estão nas coisas desse mundo. Nos foi garantido algo muito maior do que a dor. Nos foi garantido pelo próprio Cristo a eternidade. Foi Ele quem olhou para o seu povo e disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Animem-se, alegrem-se, porque eu venci o mundo. E se Deus, Pai, enviou seu Filho em sacrifício por nós, será que Ele não nos dará todas as coisas? Será que Ele não vai prover para nós alegria? Confie nisso, meu irmão. Confiemos nisso. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, me dá alegria. Me faz mais alegre. Me dá a condição de suportar esse sofrimento, olhando não para o sofrimento e para a dor, e reclamando e murmurando, mas olhando para o Senhor. Sabendo que quando isso passar, quando essa dor passar, ou se não passar, que ela me torne mais maduro, mais santo diante do Senhor. Que a dor me torne mais aperfeiçoado, mais íntegro. Confiados no Senhor, sejamos alegres. Suportemos com perseverança a pandemia, as mortes, as quedas, as perdas, os sintomas, as crises, a recessão. Suportemos com alegria, com perseverança, as incertezas naturais dessa vida. Mas suportemos também com alegria quando o pecado deixar de ficar lá fora e passar pela porta do nosso coração e entrar na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós quando o sofrimento for aqui dentro, no nosso coração. Quando ele deixar de ser apenas uma paisagem e se tornar uma realidade para a gente. É muito fácil a gente falar do sofrimento quando nós não sofremos. Mas é muito mais abençoador quando nós olhamos para o sofrimento com os olhares da verdade do Senhor. Quando nós olhamos para essa vida, sabemos que vamos passar por provações, mas nós olhamos para o resultado. Nós olhamos para o final. Sejamos conscientes que o Senhor cuida de nós. Que Cristo já veio em nosso resgate, que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa alegria. Nada nesse mundo é a nossa fonte de segurança, de felicidade. Nós não somos nossa fonte de felicidade. Mas o Senhor separou para a gente alegrias perpétuas, uma eternidade de descanso. É nisso que o nosso coração deve estar. Quando todas as portas fecharem, quando tudo que nós temos aqui, que nós conquistamos, se perder, nós ainda temos a maior de todas as felicidades, que é Cristo. Que Ele seja a razão da nossa alegria, todos os dias, mesmo quando tudo não estiver bem, mesmo quando nós sofrermos, mesmo quando a dor assolar profundamente o nosso coração, Cristo continuará sendo a nossa alegria. Que Ele nos abençoe, meus irmãos.